O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se coleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura, no versículo 16, nós escutamos assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Depois no Salmo responsorial, Salmo 118, nós rezamos: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. E no texto do Evangelho, nós vimos aqui Jesus recuperando na sua fala, na sua conversa com os discípulos a respeito de alguns dos mandamentos. Então, todo este contexto bíblico que nós acabamos de escutar nos ajuda a pensar a respeito da lei de Deus. Queridos irmãos e irmãs, desde o tempo da catequese, aprendemos quais são os mandamentos e qual a importância deles para a nossa vida, que nos aponta um caminho a seguir, oferecendo-nos a verdadeira liberdade e a orientação para a vida de santidade. Algumas pessoas do nosso tempo não levam em consideração em sua caminhada cristã esta questão de observar, respeitar e praticar os mandamentos de Deus, porque afirma que é uma maneira de deixar a vida presa, sem liberdade, muitas proibições que sufocam a pessoa. Então, algumas pessoas não dão valor a este preceito na sua vida, que é uma ordem de Deus: saber os mandamentos, observá-los e praticá-los. Então, é sobre esta realidade que eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês nesta noite. O que de fato é liberdade e o que é libertinagem, à luz da lei de Deus. Queridos irmãos e irmãs, liberdade expressa o direito de atuar segundo o livre-arbítrio e conforme a sua vontade. Mas a liberdade deve ser de maneira que não prejudique a nossa vida e que também não prejudique a vida das pessoas. Quando alguma coisa que nós fazemos causa ruína para nós, deixa de ser liberdade. Quando alguma atitude da nossa parte causa algum dano à vida do outro, deixa de ser também a liberdade como um dom de Deus. Neste contexto, muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. E libertinagem
infelizmente, dá ao indivíduo uma sensação de uma liberdade real, porém, é uma liberdade falsa e nem pode ser chamada de liberdade. O termo libertinagem é de origem francesa, significando devassidão, considerando o oposto de liberdade. Alguém que pratica a libertinagem é um desregrado, dissoluto, pessoa que abusa da sua liberdade. Geralmente essas pessoas não conhecem os seus limites, pois a libertinagem induz o indivíduo a desrespeitar as leis e também os seus limites, além de indicar falta de dignidade, como também de bom caráter. E isso se constitui um perigo, não somente à sociedade, mas também à nossa vida devocional com Deus. Quando desconhecemos os valores, as consequências são piores possíveis, pois é na libertinagem que acontece a falta de compromisso com a verdadeira liberdade. A liberdade consciente constrói uma vida espiritual e uma sociedade saudável e ao mesmo tempo justa. A falsa liberdade, que é a libertinagem, tem aparência com a verdadeira, mas não passa de uma escravidão. Quem quer fazer, que passa pela cabeça, do jeito que acha que convém, sem dar satisfação com ninguém, para ninguém, sem pensar justamente nas consequências dos seus atos, não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus erros, dos seus pecados. E o vandalismo é o resultado de uma liberdade sem o bom senso e total descontrole. Como cristãos, devemos ter a consciência daquilo que posso e do que não posso, ou seja, do que devo e do que não devo fazer. Como cristão, eu preciso ter discernimento na minha vida. Isso daqui é bom, isso aqui é saudável, isso aqui colabora para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, então eu vou praticar. Isso daqui não é bom, não me ajuda em nada, vai me prejudicar, vai me fazer mal, vai me enfiar em rolo. Então isso aqui não é bom. É aqui que a gente precisa entender a importância dos 10 mandamentos. Quando a gente observa os mandamentos, a gente tem o discernimento. Tudo está à minha frente, como diz São Paulo, mas nem tudo me convém. Então os mandamentos me ajudam a escolher o melhor caminho, o que é melhor justamente para a minha vida. Se eu não tenho justamente a prática dos mandamentos, eu sou uma pessoa devassa, uma pessoa bagunceira, com a minha própria vida, bagunçada, indisciplinada, uma pessoa que está sujeita a qualquer coisa. Então, é um perigo muito grande, gravíssimo. Queridos irmãos e irmãs, o homem só encontrará paz na alma quando aquilo que ele quer fazer é aquilo que ele pode e aquilo que ele deve, pois isso se deve aos limites impostos pelo julgamento da própria consciência. Quando o indivíduo perde esse referencial, ele não sabe discernir a liberdade da libertinagem e, por isso, passa por um processo de destruição total. E eu gosto sempre de lembrar um detalhe que é presente hoje na vida de algumas pessoas, principalmente aquelas que perderam a sua total consciência do que é certo e do que é errado. A mudança
de valores. Deixou os valores por um lado e abraça os contravalores. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas dos dias de hoje têm a seguinte maneira de pensar: o certo é errado. Fazer o que é certo está errado. Fazer o errado está certo. Vocês perceberam isso hoje, principalmente nos jovens. Fazer o que é certo é proibido. Pode. Agora, fazer o que é errado, correto. Isso pode. Então, isso aqui é devassidão, isso aqui é o prejuízo, é uma destruição. Isso aqui significa que a pessoa não vive uma liberdade, mas vive uma libertinagem. E a pessoa, por mais que tenha ido na igreja, frequentado a catequese, não está praticando os mandamentos de Deus. Ao homem, Deus deu oportunidade de liberdade, mas também lhes deu leis para pôr limites em suas ações. Quando Deus presenteou o homem com o dom da liberdade, é para que pudesse compreender o verdadeiro caminho que leva à felicidade. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, um dos benefícios que a liberdade oferece é entendê-la, que para o cristão ela não é para satisfação própria, mas para servir um ao outro, para estarmos totalmente voltados para Deus e amá-lo acima de tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, a conclusão desta reflexão de hoje, e vou deixar por sua conta, através então desta pergunta. Para você, qual o sentido dos mandamentos de Deus? Nós estamos pleno 2020. Essa história de respeitar os mandamentos significa alguma coisa para você ainda? Tem importância na tua vida? Qual o sentido disso para a tua vida? Os mandamentos, ele tira a sua liberdade? Você acha que observar os mandamentos de Deus tira a sua vida? Ou lhe dá a verdadeira liberdade? Você acha que praticar os mandamentos você se torna escravo de Deus? Você coloca em prática os mandamentos de Deus? Ou faz como uma boa parte de pessoas ignora? Quanto você tem colocado em prática a lei de Deus na sua vida?